Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos propõe para esta terça-feira da 24ª semana do Tempo Comum. De antemão, quero fazer uma pergunta bem rapidinha para vocês. Algumas pessoas colocaram em comentários que desejavam muito participar de algum curso sobre o Evangelho inteiro. Eu queria perguntar para vocês, o que é que vocês acham de nós fazermos juntos um curso sobre o Evangelho de Mateus, versículo por versículo, já que, a partir do mês de novembro, lá no finalzinho, nós vamos começar a meditar esse Evangelho todos os domingos, porque nós vamos entrar no ano A mais uma vez. Coloca aqui nos comentários que eu quero ouvir vocês, tá bom? Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra lá em Lucas, capítulo 7, versículo de 11 a 17. Hoje, nós vamos fazer uma leitura espiritual desse Evangelho, tá bom? Vamos ler juntos. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: "Não chores." Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: "Jovem, eu te ordeno, levanta-te." O que estava morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificaram a Deus, dizendo: "Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo." E a notícia de fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Como eu falei, nós vamos agora fazer uma leitura espiritual. O Catecismo da Igreja Católica também nos orienta que a Escritura também tem esse sentido. Esse Evangelho, ele trabalha com a ideia de ressurreição, não é? Ou como alguns vão chamar, reanimação. Nós temos aqui um jovem que estava morto. Mas eu convido você a pensar um pouquinho em outras duas ressurreições que aparecem na Bíblia. Nós temos uma ressurreição de uma criança, da filha de Jairo. E nós temos uma ressurreição de um adulto, Lázaro. Por que eu estou comentando essas outras duas? Porque vamos fazer uma análise. A filha de Jairo é criança. E segundo o relato bíblico, vai dizer que ela morre pouco antes de Jesus chegar. Então ela passa pouco tempo morta. Nesse relato do Evangelho, nós temos alguém que está sendo carregado pelas pessoas. Então, essa pessoa já passou pelo velório, ela demorou um pouco mais de tempo. Depois nós chegamos no final do nosso crescendo em Lázaro, que já está fedendo, né? Já está com um cheiro péssimo, segundo o relato diz na Bíblia. Então ele já está há um bom tempo morto. Nós temos uma criança que passou pouco tempo morta. Nós temos, nessa outra situação, alguém que passou um pouco mais, depois Lázaro. Então, o que é que a gente poderia fazer de reflexão aqui? A morte, sem sombra de dúvidas, ela nos remete à ausência de Deus. A morte, então, poderia nos indicar a dinâmica do pecado. Aquela criança, filha de Jairo, acaba representando para nós, todos nós que muitas e muitas vezes caímos em pequenos pecados, às vezes até pecados veniais mesmo, ou um pecado mortal, mas que nós caímos e automaticamente quando caímos, assim como o filho pródigo, que foi, a gente viu isso na parábola do domingo, caímos logo em si e corremos para a misericórdia de Deus. Sim, muitas e muitas vezes é assim que acontece conosco. A misericórdia nos alcança. Mas às vezes nós somos como Lázaro. Nós entramos num pecado e fazemos do pecado o nosso estilo de vida ao ponto de que as nossas ações exalam o cheiro do pecado. E aí nós começamos a ser conhecidos como pessoas ríspidas, pessoas invejosas. São esses adjetivos que as pessoas colocam conosco. Da mesma forma como aconteceu com Lázaro. Deus pode nos tirar disso. Só que o Evangelho de hoje nem apresenta alguém que já estava com odor fétido, nem aparece alguém que morreu faz pouco tempo. Aparece uma outra situação. Aqui diz que carregavam ele. Carregavam esse jovem. Ele já estava morto e carregavam. É impossível não lembrar daqueles, eu coloco-me também no lugar, todos nós que muitas e muitas vezes somos levados pela onda do momento. Somos levados pela multidão. Somos levados como a Maria vai com as outras. Ah, porque fulano faz, eu vou fazer também. Porque fulano disse que vai, eu vou. Ah, porque minha mãe faz, porque eu não posso fazer. Ah, porque meu pai fazia, então também vou fazer a mesma coisa. Aqui está, de modo muito escancarado,
todos aqueles cristãos que muitas e muitas vezes, sabendo que é pecado, utilizam de argumento que estão sendo carregados pelos outros. E o que é que Jesus faz? O Evangelho mostra claramente. Em primeiro lugar, Jesus sente compaixão daquela mãe. E que é fácil pensar até na família que sofre com o pecado do outro. Jesus toca o caixão, faz com que os que carregam parem, porque Jesus não apenas transforma o pecador, mas a realidade que o envolve. E Jesus vai dizer para este jovem, jovem, eu te ordeno, levanta-te. E ele levanta e começa a falar. O ato de falar, só quem fala é quem antes escuta. Então esse jovem escutou Jesus. Amados irmãos e irmãs, olhar para esse relato com essa visão espiritual é compreender que mesmo que muitas vezes nós estejamos na onda do momento e o mundo esteja nos levando para o caminho contrário a Deus, Deus sempre tem a última palavra. Por isso, independentemente do teu pecado, independentemente daquilo que você tem feito, se você se enquadra na filha de Jairo, em Lázaro ou nesse jovem do Evangelho de hoje, corra para a misericórdia de Deus. Nunca é tarde para voltar. Espero que você tenha gostado da nossa meditação de hoje. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.